Ruth, capítulo 1, dos versículos 1 a 5, diz assim: Nos dias em que os juízes julgavam, houve fome na terra de Israel. Um homem de Belém, de Judá, foi morar por algum tempo na terra de Moabe, com sua mulher e seus 2 filhos. Este homem se chamava Elimeleque, e sua mulher se chamava Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion. Eram efrateus de Belém de Judá. Foram à terra de Moabe e ficaram ali. Algum tempo depois, Elimeleque, o marido de Noemi, morreu, e ela ficou sozinha com os 2 filhos. Estes casaram com mulheres moabitas. O nome de uma delas era Orfa e o nome da outra era Ruth. E ficaram ali quase 10 anos. Depois morreram também Malom e Quilion, os 2 filhos de Noemi. E assim ela ficou sozinha, sem os 2 filhos e sem o marido. Que tragédia. Feche os teus olhos se você puder, vamos orar, agradecer a Deus pela palavra. Deus, obrigado, Pai, pela Tua palavra. Eu te agradeço, Deus, pela vida de cada pessoa que chegou aqui neste lugar, nesta noite. De verdade, eu creio que não foi por acaso, o Senhor preparou esta noite para nós. Existe algo que o Senhor quer falar com as nossas vidas. E Deus, nós mais uma vez abrimos os nossos corações para te ouvirmos e para recebermos tudo aquilo que o Senhor tem para falar conosco nessa noite. Toca as nossas vidas mais uma vez, molda o nosso caráter, Pai, nos faça mais parecidos com o Senhor, Deus. Nós abrimos as portas do nosso coração nessa noite, nós abrimos os nossos ouvidos para te ouvirmos nesta noite. Pai, usa a minha vida mais uma vez como um profeta, um instrumento nas tuas mãos, para que aquilo que está no teu coração seja derramado sobre os nossos corações e as nossas vidas nesta noite, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém e amém. Você pode aplaudir o Senhor Jesus? A palavra de Deus é maravilhosa, amém. Livro de Ruth, 4 capítulos, uma história intensa. Nos primeiros versículos a gente já consegue imaginar a dificuldade que essa mulher aqui vai enfrentar. Na verdade, o texto já começa dizendo que ela já estava vivendo um tempo difícil. Ela morava em Israel com seu marido e com seus 2 filhos, mas houve fome em Israel. Então o marido decide se mudar dali, ir para Moabe, em busca de um trabalho, em busca de sustento, em busca de provisão, em busca, na verdade, de sobreviverem. Então eles saem de Israel, eles seguem em viagem, ele, sua esposa, Elimeleque, sua esposa, seus 2 filhos, e eles vão para Moabe. A Bíblia não conta como, mas a Bíblia vai dizer que eles chegam lá e Elimeleque morre. Não sei se ficou doente, sofreu um acidente, não sei o que foi, mas ele morreu. Mas ele tendo morrido, Noemi ainda tinha seus 2 filhos. Na ausência do pai, na ausência do marido, na verdade, sempre o primogênito, o mais velho, o que havia nascido primeiro, ele tomava a posição, o lugar de seu pai. Então ele agora tinha a responsabilidade de ser o líder da casa, de cuidar dos irmãos, se tivessem irmãos. Ele tinha a responsabilidade de, agora na ausência do pai, trazer provisão e se preocupar com o trabalho e cuidar da família. Mas o texto vai dizer, também não nos fala como, que de alguma forma os filhos, antes de morrerem, eles casam naquele lugar. Eles casam, os 2 filhos casaram ali em Moabe e com moabitas. E o texto diz que passaram 10 anos, então eles ficaram ali por algum tempo. Eles se casaram, começaram talvez a construir suas vidas ali. Depois de 10 anos, então, aqueles garotos, não sei como, a Bíblia não conta, mas eles morrem também. E nós terminamos aqui o versículo lendo, dizendo que então Noemi, ela fica sozinha. Que história trágica, que momento difícil. É aquele momento da vida que a pessoa está falando, bom, as coisas estão muito difíceis, a coisa está muito ruim, e na cabeça dela ela pensa, bom,
já está muito ruim, se piorar, lascou tudo. E foi exatamente isso que aconteceu com Noemi, já estava ruim. Ela se muda de Israel, eles se mudam de Israel e ninguém quer mudar assim, ninguém quer sair de casa, ninguém quer mudar para outra terra, para outra cidade, no desespero, porque está faltando mantimento, porque não tem comida, porque eles não têm trabalho. A situação já era difícil quando eles mudaram dali, tiveram que sair dali, deixar talvez familiares, parentes, casa para trás, para tentar a vida, para trazer sustento para os filhos. E já estava difícil, eles estão ali em Moabe agora, tentando construir a vida, o marido morre, fica mais difícil ainda, o sofrimento, a dor daquela mulher, e quando de repente ela menos espera, então os 2 filhos morrem também. Talvez aquela mulher tenha pensado, bom, o que é que onde eu estava com a minha cabeça quando eu aceitei do meu marido, quando ele disse, vamos mudar daqui. Talvez por algum momento aquela mulher tenha se culpado, talvez ela tenha pensado, bom, se nós tivéssemos ficado em Israel, talvez isto aqui não teria acontecido. Agora ela está em Moabe, distante de sua casa, longe da terra natal, longe dos familiares, longe do seu povo, e ainda sem marido e sem os seus 2 filhos. A princípio, quando a gente olha para o começo da história, a gente não consegue compreender, na verdade, o porquê de algumas coisas estarem acontecendo. Mas quando a gente vai para o final da história, quando a gente lê os 4 capítulos no livro de Ruth, a gente começa a entender o porquê que de alguma forma Deus permitiu, porquê que de alguma forma Deus moveu aquela família para Moabe. Vou resumir e contar mais ou menos a história do que o livro de Ruth conta mais ou menos, depois de Noemi ter perdido seu marido e seus 2 filhos. Então agora ela ouve falar que estava se vivendo um tempo bom agora lá em Israel, que Deus estava abençoando aquela terra. Então ela toma uma decisão, bom, eu vou voltar para Israel, eu vou voltar para lá porque as coisas melhoraram, de repente algum familiar lá vai lembrar de mim, vai cuidar de mim, vai se importar comigo, e é isso que ela faz. Ela pega então as suas coisas e ela vai seguir viagem, mas ela diz às suas 2 noras, a Orfa e a Ruth, ela diz, olha, na verdade vocês não precisam vir comigo, vocês são novas ainda, vocês são jovens, vocês têm uma vida pela frente, vocês não precisam se preocupar comigo, eu sou uma idosa, eu já tenho idade avançada, eu vou ser um peso na vida de vocês. Faz o seguinte, olha, segue a vida de vocês, cada uma de vocês vai cuidar da vida de vocês, vai viver a vida de vocês, né? Ainda tem chance de vocês serem felizes, de realizar sonhos. E então Orfa vem e dá um beijo em Noemi e agradece e decide deixar Noemi. Agora Ruth faz o contrário disso. Ruth olha para Noemi e diz o seguinte, não vou fazer isso, eu vou com você, para onde você for, eu vou junto. E ela diz, olha, o teu Deus é o meu Deus, o teu Deus será o meu Deus, o teu povo é o meu povo, eu não vou te abandonar, eu vou junto com você, não vai ter como você me fazer te abandonar. E Noemi tenta, diz, não, mas fica tranquila, pode seguir tua vida. Ela diz, não, eu vou junto com você. Então Ruth volta com Noemi. Quando ela chega lá em Israel, ela agora vai trabalhar. Agora Noemi, na verdade, com idade avançada, já talvez não tinha muitas coisas que ela poderia fazer, mas Ruth não. Ruth, uma moça jovem, então ela vai trabalhar. Ela decide ir pegar, era tempo de colheita, e ela vai trabalhar na fazenda, colher frutas, colher as coisas ali, cereal. E um dia ela está ali pegando e colhendo, e o dia todo trabalhando, e na verdade ela nem poderia estar fazendo isso aqui, mas ela vai lá meio que escondida ali, e o que restava na verdade dos trabalhadores, eles pegavam, e o que caía, o que ficava para trás, ela ia pegando, ia guardando, ia colhendo, e trabalhou o dia todo. Quando chega no final do dia, o dono da fazenda chega lá e vê aquela mulher, e pergunta para os criados ali, quem que é aquela mulher ali? E eles dizem, olha, nós não sabemos aí quem ela é, mas ela está o dia inteiro trabalhando de sol a sol. E Boaz, que era o dono daquela terra, daquele lugar todo, algo chama a atenção dele, ele olha aquela menina e chama a atenção e chama ela para conversar. Enfim, mal sabia Ruth que ela estava ali na fazenda
de um dos familiares, na verdade, da família de Ruth, de Noemi, da família de Noemi. Ela não sabia de quem era a fazenda, mas Boaz era da família ali, tinha alguma familiaridade com a família de Noemi. Ela não sabia, foi embora para casa. Quando ela chega, ela fala com Noemi, e aí Noemi fala para ela: olha, você estava lá em tal lugar, na fazenda de Boaz e tal, ele é parente nosso. E aí Noemi dá algumas estratégias para Ruth, diz o seguinte: olha, ele gostou de você, porque ele perguntou de você, ele te chamou para conversar, ele se interessou. Aí Noemi dá uma mulher experiente, né, deu algumas dicas e disse: olha, você vai fazer o seguinte, amanhã você vai voltar lá, você vai trabalhar, no final do dia ele vai passar lá e ele vai estar cansado e ele vai se deitar, você então se prepara, põe uma roupa bonita, passa um perfume e você vai se deitar nos pés dele. Ruth obedece sua sogra e então Boaz se encanta com ela e tudo isso. Final da história, Boaz decide se casar com Ruth. E o final da história é que Noemi, a princípio uma senhora já que talvez não tinha expectativa ou esperança de viver dias melhores, agora vai ser cuidada pela sua nora. Agora Ruth se casa com um homem rico, agora Ruth se casa com alguém importante, agora Ruth, ela vai ver bem a sua vida, mas ela não deixa Noemi, então ela vai cuidar agora de Noemi. Ela vai ter um filho, Ruth, e ela vai dar um neto a Noemi. Ela entrega seu filho a Noemi para Noemi cuidar. Então a gente olha para o final da história e vai ver a situação de Noemi muito diferente como a história começa. Agora, aí então a gente começa a entender algumas coisas, a gente começa a entender o porquê que Deus permitiu, talvez porquê que Deus moveu aquela família para sair do lugar de onde eles estavam e irem até Moabe. A princípio não fazia sentido nenhum, mas para Deus fazia sentido. E na verdade nas nossas vidas muitas vezes é exatamente o que acontece, muitas coisas não fazem sentido quando nós estamos vivendo, mas a gente precisa entender que Deus, para Deus não tem tempo. Deus está no presente, no passado, no futuro. Ele conhece todas as coisas. Deus está vendo lá na frente já. Deus está vendo o que vai acontecer. E muitas vezes a gente está vivendo alguns momentos das nossas vidas e a gente não consegue compreender o porquê que certas coisas estão acontecendo. Talvez Noemi, naquele momento que ela teve que deixar sua casa, naquele momento que ela teve que deixar sua terra, talvez indignada, talvez questionando, talvez brava até com Deus. Puxa, que situação difícil essa, precisava disso aqui, precisava passar pelo que nós estamos passando, mas na verdade eu penso que Deus está orquestrando todas as coisas e controlando a história. Talvez Deus até permitiu que uma fome, uma seca batesse ali naquele lugar e naquela terra, e na verdade não era talvez para matar as pessoas, talvez não era para matar Noemi, destruir sua casa e sua família, mas talvez com tudo isso que estava acontecendo, Deus estava usando essa situação de fome, essa situação de escassez, para empurrar de alguma forma Noemi e sua família, para eles saírem do lugar que eles estavam e irem para Moabe. Eu penso que algumas vezes Deus faz isso conosco, algumas vezes Deus usa algumas circunstâncias difíceis, às vezes Deus usa algumas situações adversas para nos tirar, na verdade, do lugar que nós estamos, para nos mover do lugar que nós estamos. Porque pensa só, se tudo estivesse bem em Israel, eles não tinham saído de Israel, eles não tinham ido para Moabe. Mas Deus, conhecendo a história, sabia: o pai vai morrer, os filhos vão morrer, a senhora vai ficar sozinha, Noemi não vai ter quem vai cuidar dela, mas eu sei, eu vou levar eles até Moabe. Lá os meninos vão se casar com duas moças, eles vão morrer, mas uma das moças vai ficar com ela. Uma das moças, eu vou levantar uma das moças para acompanhá-la, eu vou levantar uma das moças para sustentar a vida dela. Uma das moças vai se casar com o resgatador Boaz, uma das moças vai cuidar dela lá na frente. Não vai ter um marido, não vai ter os 2 filhos, mas eu vou usar a vida de uma menina para cuidar dela, para dar neto e trazer de alguma forma alegria
alegria num momento que talvez ela pensava que nunca mais poderia ser feliz. Então, na verdade, tem momentos de adversidade, tem algumas faltas nas nossas vidas, e a gente pensa, Deus está querendo me matar aqui. Na verdade, talvez não, talvez Deus está nos empurrando, nos tirando da nossa zona de conforto, porque Deus quer fazer alguma coisa. Talvez aquela Noemi, talvez ela tenha ficado naquele momento indignada, mas talvez quando chega no final da história ela consegue talvez compreender, puxa, se eu não tivesse saído daqui, se eu não tivesse sido levada para Moabe, se eu não tivesse conhecido, imagina quando Noemi pega seu netinho agora no colo, imagina quando Ruth entrega, ele diz, cuida do meu filho, ele é teu neto, cuida dele para mim. Imagina quando ela pega, imagina ela olhando para o menino e pensando, puxa vida, se eu não tivesse ido até Moabe, se Deus de alguma forma não tivesse nos levado até lá, nada disso estaria acontecendo. O problema é que muitas vezes a gente está focado demais só no momento que estamos vivendo, e não confiamos que Deus está no controle de todas as coisas. Mas ficou difícil, ficou apertado, nós não queríamos ter saído daqui, a gente não queria sair da nossa terra, da nossa casa, a gente não queria estar passando por isso aqui. É claro, ninguém quer passar por um momento difícil, ninguém quer passar nenhum aperto na vida, ninguém quer precisar clamar e pedir a Deus por algo, mas algumas vezes Deus permite algumas coisas, mas nós precisamos saber, Ele sempre está no controle. Talvez a gente não está compreendendo ainda o que Ele está fazendo, talvez a gente não está entendendo por que Ele está permitindo que a gente passe por tudo isso, mas talvez daqui uns anos, talvez olhando para trás, a gente vai entender, puxa, agora eu sei por que Deus me tirou daquele lugar, agora eu entendi por que Deus me levou para outro lugar, agora eu entendi por que Deus me conectou com aquela pessoa, agora eu entendi porque naquele momento Deus me arrancou de um lugar. Muitas vezes quando estamos vivendo, a gente não consegue entender o que Deus está fazendo. A coisa estava ruim e piora. Não aconteceu talvez que Noemi estava planejando e esperando. Quando o marido dá a ideia para ela e diz, vamos para Moabe, lá a gente vai conseguir ajeitar as coisas, mas aí a gente vai ver que os planos não deram certo. A princípio, aos olhos humanos, não deu certo. Deu tudo errado. E agora, o que é que fazemos quando deu errado? Geralmente o ser humano, a gente desiste, a gente para, a gente desiste de nós mesmos, a gente desiste de acreditar que Deus está no controle de tudo. A gente fica paralisado, a gente perde a esperança. Nós tínhamos uma expectativa de que iria acontecer de tal jeito, que iria acontecer de tal forma, quando de repente as coisas saem do controle e nada acontece da maneira que nós estávamos esperando, e muitas vezes nas nossas vidas isso acontece. Não sai da maneira que a gente planejou, não sai da maneira que nós tínhamos sonhado, não sai da maneira que nós estávamos esperando. E aí então ficamos frustrados, porque tínhamos uma expectativa de que algo iria acontecer e não aconteceu, que iria acontecer de determinada forma e não aconteceu. E muitas vezes, em momentos assim de frustração, são momentos que o diabo nos para, são momentos que o diabo rouba de nós a esperança de que pode ser melhor, e ficamos muitas vezes paralisados, perdemos a esperança, não conseguimos olhar para o futuro e acreditar que Deus pode fazer algo novo e diferente nas nossas vidas. Agora, Noemi, uma senhora, talvez aqui já, ela me ensina muitas coisas. E a primeira coisa que ela me ensina aqui é que, olha o que diz no versículo 6, então Noemi voltou da terra de Moabe com as suas noras, porque ainda em Moabe ouviu que o Senhor havia se lembrado do seu povo, dando-lhe alimento. Primeira lição que Noemi me ensina, qual é, Gui? Ela continuou, ela não desistiu dela, ela ouve dizer que Deus estava fazendo algo em Israel. Ela podia muito bem dizer, bom, a minha vida agora já está toda destruída, a minha vida eu já perdi marido, já perdi os meus filhos, agora o que me resta é morrer nesse lugar, é ficar aqui, que voltar para lá, que viagem, que querer viver bem de novo, que
buscar alguma solução na minha vida, não tem mais solução na minha vida, eu vou ficar nesse lugar aqui, eu vou talvez mendigar, eu vou ficar aqui. Ela podia ter feito isso, e muitas vezes é o que nós fazemos nas nossas vidas. Algo deu errado, alguma coisa não saiu do jeito que nós gostaríamos, perdemos uma pessoa querida, alguém nos deixou, não é o que nós estávamos planejando, não era os teus planos, não era os meus planos, e muitas vezes quando estas coisas acontecem, a gente fica paralisado. Eu conheço muitas pessoas que quando aconteceu alguma coisa que não estava planejando, foi abandonado, por exemplo, por uma pessoa, ela achava que a vida inteira ia estar do lado daquela pessoa, casado com aquela pessoa, e foi abandonado e foi deixado, e muitas pessoas muitas vezes ficam paralisadas, a vida para, a vida acabou, agora não existe mais esperança, agora não tem como mais olhar para o futuro, agora Deus não vai fazer mais nada de bom na minha vida. Mas Noemi me ensina algo. Ela ouve falar que lá em Israel Deus está fazendo algo. Tinha seca, mas agora Deus derruba a chuva naquele lugar, agora está tendo um tempo de colheita, agora tem provisão naquele lugar. Então essa mulher, ela olha, ela diz, bom, eu vou lá, então eu não vou desistir de mim, eu vou voltar para aquele lugar, eu vou tentar mais uma vez. E aqui fica a primeira e grande lição para as nossas vidas. A gente desiste fácil demais, a gente desiste de nós mesmos fácil demais, a gente para muito fácil. Não deu certo algum plano, não deu certo algum sonho, Gui, mas olha, o meu coração foi partido, eu sei disso, mas olha só, você está vivo ainda, você está viva ainda. Isso significa, sabe o que? Que se você não morreu, se Deus não te levou dessa terra, meu querido e minha querida, Deus ainda tem um plano com você, Ele não terminou o que Ele tem para fazer na sua vida. Então é melhor você se levantar, então é melhor você não desistir de você, então é melhor você olhar para frente e crer que se Deus está permitindo que você viva ainda, é porque Ele quer, Ele deseja ainda fazer coisas na sua vida, senão Ele tirava a tua vida. É claro, não é fácil. Você imagina a situação dessa mulher, a tristeza, o coração dessa mulher. Perdeu o marido, perdeu os filhos, perdeu tudo. Talvez a vida já não fazia mais sentido, já não tinha mais alegria em nada. Talvez ela olhava para as coisas e nada era mais bonito, nada tinha mais graça, a vida ficou agora amarga, a vida ficou sem graça, sem o marido, sem os filhos, mas ela decide se levantar. Se você reparar, se você ler a história com calma, você vai ver que ela era uma mulher de fé, ela era uma mulher que mesmo diante de tudo isso que ela vive, que ela passa, ela continua ainda assim crendo em Deus, ela continua ainda assim confiando em Deus. Se não fosse assim, no momento que ela olha para as suas noras e diz para as suas noras, olha, é melhor vocês irem embora, é melhor vocês viverem a vida de vocês, e uma decide ir embora e a outra decide ficar. Se não fosse assim, como é que Ruth diria o que ela disse para Noemi? O teu Deus é o meu Deus, eu não vou te deixar, o teu povo vai ser o meu povo. Essa menina via alguma coisa na vida dessa mulher, ela enxergava que essa mulher aqui, mesmo nas adversidades da vida, ela tinha ainda um Deus, ela cria ainda em um Deus, ela tinha fé em um Deus ainda, porque ela diz, o teu Deus vai ser o meu Deus, o teu Deus, o teu povo vai ser o meu povo. Eu não sei como, talvez através de atitudes, talvez aquela menina mais nova, Ruth, olhava e muitas vezes via sua sogra ali, talvez de joelhos, talvez orando, talvez clamando a Deus, eu não sei, eu sei que ela deu testemunho, eu sei que a garota, quando olha para ela, diz assim, não, o meu Deus é o teu Deus também, o Deus que você serve vai ser o meu Deus também. Então eu vejo uma mulher de fé, mesmo no meio de tantas dificuldades e de tanta adversidade. Ela me ensina muito porque ela está no pior, talvez, momento de sua vida, e ela teve muitos motivos para parar e desistir no meio do caminho. Outro motivo que ela tem, quando ela diz para suas noras, olha, fiquem aqui, vai viver a vida de vocês. É claro que uma mulher extremamente bondosa, porque ela não estava pensando
nela mesma só. Ela está pensando, bom, a minha vida já não tem muito o que fazer com a minha vida, agora eu não vou estragar a vida das meninas. Olha, vão viver a vida de vocês. Mas de fato foi uma tristeza. De fato, quando o Orfa diz assim, então tá bom, eu aceito o que você está me dizendo. Talvez no fundo do coração ela não esperava que sua nora iria deixá-la, porque muitas vezes é isso que acontece. A gente fala algumas coisas, mas no fundo a gente não espera que a pessoa vai aceitar e vai dizer, tá bom, eu vou então, vou partir, vou te deixar. E isso acontece ali. Ela podia muito bem mais uma vez ficar frustrada, mais uma vez olhar talvez para Deus e dizer, agora eu desisto de tudo, agora esquece Deus, agora tá vendo, nem a minha nora quer ficar comigo, meu marido morreu, os meus filhos morreram, agora as minhas noras, ela não se importa comigo. Mas a gente vai ver que isso não para aquela mulher, isso não impede aquela mulher de olhar para frente e continuar caminhando. E na verdade, quando eu olho para ela, eu vejo aqui uma mulher resiliente, uma mulher que está passando pelo fogo, uma mulher que está passando por situações difíceis. Era mulher, né? Que mulher tem esse negócio? Eu acho que se fosse homem, aqui na situação dela, já estava... Porque homem é assim, né? Homem fica gripado, parece que está com câncer. Que foi? A mulher, que foi, filho? O nariz está escorrendo. Mulher. Acho que Deus fez a mulher assim por causa de filho e tudo isso. Mulher, uma deixou, perdeu o marido, perdeu o filho, e ela está dizendo, eu vou me levantar e eu vou lá para Israel. Deus está fazendo, eu ouvi dizer que Deus está fazendo alguma coisa lá, eu não vou ficar aqui, eu não vou desistir de mim, eu não vou desistir da vida. Que lição essa mulher nos traz? Porque na verdade a vida é assim. Infelizmente, sofremos dores. Infelizmente, acontecem coisas que nós não gostaríamos. A gente passa por dores que não gostaríamos de passar. Ninguém casa pensando, vou casar para me separar, senão não casava. Mas separou, mas foi abandonado, foi traído, e aí você diz, puxa vida, agora minha vida terminou. Ninguém espera isso, ninguém planeja isso. E muitas vezes quando estas coisas acontecem, nos paralisa, rouba de nós a esperança de olharmos para o futuro e crermos que Deus ainda pode fazer algo de bom nas nossas vidas. Rouba de nós a esperança, a fé dos nossos corações de que não é possível, diante de tanta dor, diante de tanto sofrimento, diante de tantas coisas difíceis. Olha, não adianta, mesmo que Deus fizer algo bom, não vai adiantar, não vai resolver. E muitas vezes desistimos de nós, deixamos de acreditar que Deus ainda pode fazer algo. Talvez você pense, nossa, muito ruim a situação dessa senhora, ainda bem que ela deu uma sorte, né, de encontrar, de seus filhos terem casado com aquelas moças, e depois uma seria aquela que iria cuidar dela, fazer provisão para ela, cuidar dela até os seus últimos dias, dar a ela algumas alegrias na vida ainda, dar a ela um neto que ela não tinha tido a oportunidade de ter. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, no reino de Deus não existe sorte, não existe coincidências. Deus já sabia de tudo. Deus, para Ele, o tempo para Deus é diferente do tempo para mim, para você. Deus não está preso no tempo, Ele conhece todas as coisas, Ele sabe de todas as coisas, Ele está no passado, no presente, no futuro. Ele já sabia o que iria acontecer, Ele já sabia que aquela mulher iria precisar de uma pessoa para cuidar dela, Ele já sabia, então Ele já estava preparando todas as coisas. E talvez no meio do caminho ela não está entendendo nada, mas eu fico pensando, Deus por trás da história, dizendo, calma filha, o marido ia morrer mesmo, os filhos iam morrer, mas eu vou continuar cuidando de você, eu vou te levar para um lugar, lá você vai conectar com uma menina. E talvez em algum momento no futuro, depois, Noemi poderia até ter pensado, puxa vida, que sorte que eu dei, né, de ter ido, de ter conhecido Ruth. Agora Ruth é uma bênção na minha vida, agora Ruth me traz
traz alegria, agora ela me deu um neto, agora a vida está melhor, parece que as coisas agora estão entrando no eixo, e poderia até parecer sorte, poderia parecer coincidência, mas no reino de Deus não existe coincidências. Deus estava orquestrando tudo, Deus estava cuidando dos detalhes, e na verdade é com esta confiança que nós precisamos caminhar todos os dias. Tem coisas que nós não compreendemos, tem dores que a gente enfrenta, que a gente diz, Deus, por que disso aqui? Mas nunca podemos deixar de acreditar que Deus, mesmo no meio das nossas dores, mesmo na dificuldade, mesmo nos dias que a gente pensa, cadê Deus? Não podemos deixar de acreditar que Deus está cuidando de nós, de que Deus está orquestrando a nossa história, de que Deus está nos colocando no lugar que nós precisamos estar, e de que a vontade dEle vai se cumprir nas nossas vidas. É difícil, mas não tem outra saída. Se pudéssemos escolher, escolheríamos não sofrer, escolheríamos não passar por apertos na vida, escolheríamos não passar por nenhum tipo de abandono, de traição e nada disso, mas algumas coisas não escolhemos. Às vezes somos pegos de surpresa, e aí nós temos a escolha agora. Então, o que é que eu faço diante dessa situação? Qual vai ser o meu posicionamento diante desta situação? Desisto de mim? Desisto de acreditar que Deus pode ainda fazer alguma coisa? Desisto de acreditar que Deus ainda está no controle? Essa história também me mostra e me ensina que as dores, as crises, para nós que servimos a Deus, elas não são eternas. Em algum momento Deus coloca a mão, em algum momento Deus traz a provisão que nós precisávamos. Em algum momento Deus vem e traz consolo, em algum momento Deus vem e conforta, em algum momento Deus vem e abençoa. A dor não é para sempre, o momento difícil não é para sempre. Talvez Noemi poderia pensar, bom, agora o resto dos meus dias eu vou viver essa vida aqui, mas não seria assim. Deus estava cuidando dela, mesmo no meio da dor, mesmo nessa situação terrível, Deus estava cuidando dela, e essa crise, talvez essa dor seria amenizada por um lugar, por um momento que Deus iria permitir ela viver um pouco mais à frente. No versículo 22 diz assim: foi assim que Noemi voltou da terra de Moabe, com Ruth, sua nora, a moabita, e chegaram a Belém, no começo da colheita da cevada. Olha que coisa, olha como Deus faz. Ela sai de Israel na seca, ela sai de Israel na falta, e agora ela volta para Israel no tempo da colheita. Ela volta para Israel quando agora tem mantimento naquele lugar. Ou seja, um ciclo estava se encerrando ali na vida dela. Ela saiu, teve que sair daquele lugar por conta da fome, por conta da dificuldade. Agora ela volta para aquele lugar, o mesmo lugar que antes ela não tinha provisão, agora ela está ali mais uma vez, e agora Deus vai trazer provisão de forma sobrenatural para a sua vida. Então, olha só, não é para sempre, não é para sempre. E às vezes a gente precisa ouvir uma palavra como essa, porque geralmente quando está doendo, geralmente quando está difícil, a sensação que nós temos é que nunca vai acabar, que não vai passar, que não vai ter fim. Mas deixa eu te dizer, vai passar, tem fim. Logo ali à frente, Deus vai trazer consolo. Logo ali à frente, Deus vai trazer uma alegria. Logo ali à frente, Deus vai fazer algo que talvez você não estava esperando. Logo ali à frente, você vai ver, você vai poder sentir o abraço de Deus. Não significa que você não se lembra das dores do passado. Não, não é isso, mas você vai poder sentir o abraço de Deus. Você vai poder sentir, puxa, Deus se importa comigo. Olha, Deus está cuidando de mim, mesmo depois destas dores, mesmo depois desses sofrimentos, Deus continua cuidando de mim. Olha só o que Deus está fazendo na minha vida. Olha a provisão que Ele trouxe. Olha o cuidado de Deus comigo. Ele se importa comigo, Ele me ama. Eu tenho certeza que vai chegar esse momento, eu tenho certeza que vai chegar essa estação na tua vida, em nome de Jesus, em nome de Jesus.
Então Noemi, mesmo no meio de tudo isso, ela não desistiu dela mesma. Mesmo nos dias difíceis, ela continuou. Olha que coisa interessante, mesmo nos piores dias da vida dela, ela continuou plantando boas sementes. Boas sementes, e sim, porque olha a atitude dela com as noras. Ela continuou ainda uma pessoa bondosa, generosa, se importando com o próximo. Ela podia muito bem dizer assim: bom, minha vida está desgraçada mesmo, que desgraça a vida dos outros também. Geralmente, as pessoas, quando algo de ruim, muito ruim acontece, elas ficam tão amarguradas, que elas começam a machucar outras pessoas. Elas ficam com raiva de Deus e do mundo, então já que eu fui ferido, eu vou ferir também outro. Pode perceber, geralmente as pessoas que ferem, são as que foram feridas. Quando você vai descobrir, quando você vai fundo, quando você vai conversar e conhecer a pessoa, ela só está fazendo aquilo, ela só está ferindo com palavras, ela só está colocando as outras pessoas para baixo, porque na verdade alguém um dia fez isso com ela também. Então ela só está colocando para fora aquilo que está dentro dela, essa angústia, essa raiva, esse rancor que ela guardou no coração. Essa mulher, ela poderia estar com raiva de Deus. Ela poderia estar com raiva de tudo e de todos, mas ela continua, mesmo com tantas dificuldades, com tanta dor e sofrimento, ela continua plantando boas sementes. Ela olha para as meninas e diz: olha, a vida não deu certo para mim, mas pode dar para vocês. Segue a vida de vocês, eu não vou atrapalhar a vida de vocês, eu não vou ser um impedimento na vida, eu não quero ser um peso na vida de vocês. Olha, toca a vida de vocês, tem muita coisa para acontecer ainda. E isso aqui é um princípio da palavra de Deus. O que a gente planta, a gente colhe, certamente. Deixa eu te dar uma chave. Está ruim? Continua plantando boas sementes. Eu sei que é difícil, mas continua plantando boas sementes mesmo quando está tudo ruim, porque boas sementes trazem frutos. Esse momento de que está tudo ruim vai passar e você vai colher as sementes que você plantou no período que estava ruim. E é o que acontece na vida de Noemi. Um pouco mais à frente, é claro, como é que Ruth não poderia se lembrar de Noemi? Como é que Ruth não poderia se importar com ela e dizer: não, agora eu quem cuido de você, agora pode ficar tranquila que vai ficar tudo bem. Foi uma semente que ela havia plantado lá atrás. Ruth sabia que Noemi se importava com Ruth o suficiente para dizer: pode ir, eu não sei como eu vou fazer, mas eu me viro, pode ir, vai viver a tua vida. Isso é poderoso. Nos dias difíceis, ela continuou sendo a pessoa que ela era. Ela não permitiu que as desgraças e dificuldades entrassem em seu coração e fizessem dela uma pessoa amargurada e com raiva do mundo e de todos. Ela continua caminhando. Ela levanta os seus olhos, a sua cabeça. Ela continua sendo uma boa pessoa, ela continua desejando o bem das outras pessoas, mesmo que na sua vida talvez as coisas não tenham dado certo. Isso me ensina muito. Às vezes nos piores momentos, nos dias mais difíceis, são dias que às vezes estamos até sendo testados. Porque ser uma boa pessoa quando está tudo bem é uma história. Tratar as pessoas bem quando na minha vida está tudo maravilhosamente bom, maravilhoso, é fácil. E quando não está bem? E quando eu não estou bem? E quando as coisas não estão boas? São nestes momentos que é difícil. Às vezes somos provados e testados, são nestes momentos. E essa mulher, até nesses momentos, ela continua fazendo o que ela tinha. Ela continua, eu creio de verdade, a Bíblia não conta detalhes, mas eu creio de verdade que ela continuou sendo uma mulher de Deus. Ela continuou dando exemplo, porque a nora dela viu nela, disse: o teu Deus é o meu Deus, o teu povo vai ser o meu povo, eu não largo mão de você. Essa menina viu alguma coisa naquela mulher,
uma mulher de Deus, talvez uma mulher de oração, talvez uma mulher, talvez diante de toda essa situação difícil, ela olhava para aquela mulher e pensava: que mulher é essa, de fé? Ela tinha tudo para não estar fazendo o que ela está fazendo, mas ela continua fazendo. Ela continua servindo a Deus, mesmo no meio da crise. Muitas vezes nós fazemos o contrário disso. É só alguma coisa dar errado, que a primeira pessoa que a gente briga é Deus. Deus, por que isso aconteceu? Por que Fico bravo com Deus, raiva de Deus. Não vou mais na igreja agora, hein? Não vou mais ler a Bíblia, não vou mais orar porque estou com raiva de Deus. Essa mulher não fez isso. Nos versículos 14 ao 17 diz assim: então as mulheres disseram a Noemi. Olha o que as mulheres disseram a Noemi. Noemi agora está em Israel de volta, vivendo um novo momento de sua vida. E aí as pessoas olham para ela e olha o que dizem a ela: bendito seja o Senhor, que não deixou hoje de lhe dar um neto, que será o seu resgatador. Que o nome dele venha a ser famoso em Israel. Nele você terá renovação da vida e consolo na velhice, pois a sua nora, que ama você, o deu à luz, e para você ela é melhor do que 7 filhos. Noemi pegou um menino no colo e passou a cuidar dele. As vizinhas lhe deram nome, dizendo: nasceu um filho para Noemi, e o chamaram de Obed. Este veio a ser o pai de Jessé, pai de Davi, que está dentro da genealogia de Jesus. Então essa mulher pega um bebezinho no colo, que um dia, através da genealogia desse bebezinho, o Messias viria. Um dia a sua história seria contada para todas as pessoas. Olha como Deus faz. As mulheres olharam para ela e disseram: bendito seja o nome do Senhor. O nome do teu neto que seja conhecido das pessoas. E foi conhecido. Olha o que Deus fez na vida daquela mulher. Isso me ensina algo. Deus nunca nos abandona. Deus se importa com as nossas dores, Deus se importa com a lágrima que cai do nosso olho. Tem coisas que faz parte da vida, que acontecem. Nem tudo a gente controla. Somos feridos, abandonados, perdemos pessoas que amamos, e muitas vezes a gente se encontra numa situação como essa mulher aqui. Mas essa história me traz um conforto de que Deus nunca desampara, de que Deus nunca abandona. Até nos dias mais escuros, Deus está lá, por trás da história, orquestrando, movendo, cuidando, conectando, levando a lugares, tirando de lugares, para que no futuro Ele faça aquilo que Ele desejava fazer nas nossas vidas. Está difícil? Eu sei. Mas não é o fim. Deus não se esqueceu de você. Deus não te abandonou. Pessoas talvez te abandonaram, mas não Deus. Pessoas fizeram coisas ruins a você, mas Deus continua te amando e se importando com você. E eu não tenho dúvida que em algum momento você ainda vai ver o agir de Deus na tua vida, que em algum momento você ainda vai sentir o abraço do Pai em você. Em algum momento você vai olhar e poder dizer: olha, bendito seja o nome do Senhor. Olha, não me esqueci das dores que passaram, mas Deus trouxe um consolo, Deus trouxe uma alegria, Deus fez algo novo, Deus trouxe algo tão bom que me fez olhar para frente com esperança de que os meus dias aqui na terra podem ser melhores, sim, de que os meus dias aqui na terra podem ser felizes, sim. Noemi estava pensando: eu vou passar o resto dos meus dias talvez chorando em lágrimas, deprimida, mas agora nasce um menino, agora uma criança está no colo dela, agora talvez ela está ali rindo, sorrindo para aquele menino e pensando: puxa, eu nunca pensei que eu poderia estar vivendo o que eu estou vivendo agora.
é o que Deus faz nas nossas vidas muitas vezes. Então, conclusão. Às vezes na vida as coisas não acontecem da maneira que havíamos planejado. E nós precisamos estar ok com isso. Não desista de acreditar em Deus. Não desista de acreditar que Deus está no controle. Não desista de lutar. Não pare no meio do caminho. Não permita que as circunstâncias difíceis te mudem. Não permita isso. Não fique amargurado, amargurada, com raiva da vida, com raiva de Deus. Não permita que isso aconteça com você. Não deixa essa situação mudar quem você é. Porque logo ali à frente, Deus vai mudar a história. Mas talvez você, se permitir, vai estar tão mudado e transformado pelo que você passou. Não permita que isso alcance o teu coração. Não fique amargo porque te deixaram ou traíram sua confiança. Todos podem nos deixar, mas a certeza que nós temos é que Deus nunca nos abandona. Saiba que não será para sempre assim. Deus está preparando, em nome de Jesus, eu quero profetizar isso sobre a tua vida. Deus está preparando um novo tempo em nome de Jesus. Não é para sempre, não é para sempre, não é para sempre. Creia nisso, não é para sempre. Eu sei, é dolorido, eu sei, cansa, eu sei, você não gostaria de, mas não é para sempre. Existe um novo tempo de Deus para a tua vida em nome de Jesus. Deus ainda vai te abençoar e levar você a uma estação de descanso, de paz e de alegria em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você acredita nessa palavra? Aplauda o Senhor, fica de pé no teu lugar. Deixa eu orar por você. Eu quero orar por você nessa noite.